dia a todos, bem-vindos e convidá-vos a todos a ficarmos de pé. Vamos louvar o nosso Deus e nesta manhã vamos dizer que estamos gratos a Ele. Amém? Deus é grande. E nesta manhã eu gostava de partilhar um versículo com vocês que se encontra em 2 Coríntios 9, versículo 7, e diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E isto é verdade, porque a Bíblia assim o diz. E Deus ama realmente a quem dá com alegria. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. E vamos fazê-lo cantando que a bênção de Deus, ela está sobre nós. E é verdade, Deus tem-nos abençoado com tantas coisas, também a nível monetário, e nós queremos dar de volta a Deus, não com pesar, mas com alegria. Então nós vamos fazer isto nesta manhã.
abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Nós cantamos amém. Que o seu favor seja sobre ti e por 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o seu favor seja sobre ti e por 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti, ao teu lado, à tua volta. Não desistas e não temas, Ele é contigo, Ele é contigo. Pelo dia, pela noite, ao chegares, ao partires, ao chorares, ao sorrires, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém. 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 Amém.
Amém. A paz do Senhor para todos. É novamente um prazer estarmos juntos e podermos cultuar o nosso Deus. E este é um dia muito especial por várias razões, e uma delas é que vamos meditar na Escritura Sagrada e orar para que Deus, uma vez mais, possa falar às nossas vidas, tocar o nosso coração, trazer a sua palavra até nós com os desafios do céu, para que a nossa vida espiritual possa ser uma vida em progresso, em desenvolvimento, para a glória do seu nome, para a bênção das pessoas que fazem parte da nossa comunidade e todos aqueles com quem temos o prazer de privar nos relacionamentos que podemos desfrutar também. Nesta manhã nós temos também a acontecer a tomada de posse do novo pastor-presidente desta área da Assembleia de Deus de Algés, e estamos muito gratos pela maneira como Deus tem respondido às nossas orações e como Deus tem guiado todo este processo. Temos tantas razões para louvar a Deus e oramos também por esta nova etapa da vida da Igreja, para que Deus possa continuar a usar cada um de nós e também a usar o seu servo na visão, na liderança, para que a obra do Senhor neste lugar e a partir deste lugar possa também continuar a crescer e a desenvolver-se e a chegar a outros lugares e a outras vidas para a glória do nome do Senhor. Por isso, oramos por esta nova etapa e estamos em expectativa, em alegria, também em gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez, está a fazer e irá fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esta manhã e pelo privilégio que temos de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Senhor, e nesta manhã, quando vamos refletir sobre a Tua obra, nós Te louvamos em primeiro lugar porque a obra é Tua e nós somos obreiros nesta seara. Obrigado pelo privilégio de podermos ser cooperadores de Deus, de podermos servir a Tua obra, Senhor. E oramos para que Tu possas usar a nossa vida e que, ao olhares para nós, possas encontrar em nós vasos limpos para poderem ser usados para glória, para honra e para louvor do nome que é sobre todo nome, o nosso Salvador Jesus. Aleluia! Fala conosco nesta manhã, Senhor. Toca o nosso coração e desafia-nos pela Tua Palavra. Sabemos que quando somos expostos à ação da Tua Palavra, nunca ficamos iguais. Tu queres esticar-nos, Tu queres puxar-nos para que a nossa vida se desenvolva e possa atingir novas etapas e novos patamares. E, Senhor, nesta manhã queremos dizer, sim, Deus, eis-nos aqui, Senhor, toma a nossa vida e usa-te de nós, fala conosco, toca o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Como dissemos, neste dia nós iremos ter o nosso culto de tomada de posse do pastor Samuel Martins e dizer aos irmãos que brevemente nós iremos ter a gravação deste culto editada e iremos posteriormente transmitir também através do Facebook e através do YouTube, e os irmãos que não podem estar presentes nesta tomada de posse irão ter a oportunidade também de assistir à gravação desse culto, que para nós será uma alegria muito grande. Também para aqueles que não conheciam tão bem ainda a família Martins, o pastor Samuel Martins, a irmã Sílvia e também a Débora e a Lídia, os irmãos tiveram a oportunidade de, na semana passada, assistir à gravação de uma entrevista que fizemos com os nossos irmãos para que pudéssemos conhecê-los um pouco melhor, o seu ministério, o seu percurso, a paixão que está no seu coração. E se por alguma razão ainda não viu, convido a assistir ao vídeo anterior a este, que está com certeza ainda disponível, nomeadamente na nossa página do Facebook, e poderá assistir a esta entrevista se ainda não teve a oportunidade de fazê-lo. Amém. Vamos à palavra de Deus e nesta manhã eu gostava de vos convidar a lermos juntos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e os versículos 18 até ao versículo 33.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18 até ao verso 33. Um texto fantástico que fala sobre a ação da igreja primitiva e fala-nos sobre a obra de Deus e o Deus da obra, o grande Deus desta obra à qual nós temos sido chamados para sermos obreiros, discípulos, a igreja que somos instrumentos que Deus usa para que a sua obra seja realizada na terra. Assim diz a palavra de Deus, e eu vou fazer a leitura na tradução O Livro, e a palavra de Deus diz no versículo 18 de Atos, capítulo 4, assim: voltaram a chamá-los e ordenaram-lhes que nunca mais mencionassem nem ensinassem no nome de Jesus. Começamos com um versículo duro, difícil, em que os primeiros discípulos, nossos irmãos, eles foram proibidos pelas autoridades de mencionar e de ensinar no nome de Jesus. Há muitos ensinos, há muitas coisas que podemos transmitir, que podemos ensinar, com que podemos mentorear pessoas, discipular pessoas, mas no nome de Jesus. Ensinar as coisas de Deus, ensinar o plano da salvação, ensinar que em Jesus há salvação, mas também há a libertação e a cura. É uma mensagem radical, é uma mensagem transformadora, é uma mensagem incrível que nós temos para comunicar como testemunhas suas que nós somos. Aleluia! E diz o verso seguinte: contudo, eles foram proibidos de mencionar e de ensinar no nome de Jesus. Contudo, Pedro e João, e é fantástico, queridos, porque nós nunca estamos sozinhos. Há sempre outros que Deus coloca ao nosso lado, e às vezes há outros que nem sabemos, mas que têm o mesmo sentimento que nós, de servir verdadeiramente a Deus, de amar verdadeiramente a obra de Deus. Pedro não estava sozinho, João não estava sozinho. Neste caso, temos esta dupla que respondem: acham justo que obedeçamos antes às vossas ordens do que às de Deus? Deus tinha-os mandado proclamar a mensagem. Jesus tinha feito deles seus discípulos, seus continuadores do ministério que Jesus desenvolveu enquanto esteve nesta terra. E eles dizem: vocês acham justo que nós deixemos de obedecer a Deus para vos obedecer a vós? E no verso 20, eles saltam desta questão de justiça e vão para uma declaração perentória. E eles dizem no verso 20: não podemos. Simplesmente é uma impossibilidade. Não é uma impossibilidade técnica, é uma impossibilidade moral, ética, espiritual. Nós não podemos deixar de falar no que Jesus fez e disse na nossa presença. Não podemos. O nosso coração está cheio disso. A nossa mente, cada vez que fechamos os nossos olhos ou os abrimos, lembramos daquilo que Jesus fez e que nós presenciamos. Não podemos deixar de falar sobre isso. Prover a Deus que cada crente, que eu e que você, possamos ter de tal maneira o nosso coração tão cheio das coisas que vimos Jesus já fazer na nossa vida, na vida de outros, que seja impossível a nossa boca se fechar. Ou, se fizermos esta afirmação pela positiva, que a nossa boca esteja continuamente aberta para ser testemunha, para declarar, para anunciar as virtudes de Jesus, aquele, o tal, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a única luz que é maravilhosa é a sua. É viver na luz de Jesus, na verdadeira liberdade com que Ele nos libertou. É disso que estamos a falar. É desta obra de Deus na qual hoje fazemos parte e eles faziam, que nós nos achamos privilegiados e honrados por podermos fazer parte. Verso 21. O conselho ameaçou-os ainda mais para pôr fim e deixou-os ir embora, porque não sabiam como castigá-los sem provocar uma revolta, porque toda a gente glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Deus tinha acabado de manifestar o seu poder. Deus tinha acabado de fazer algo sobrenatural. Mas as autoridades religiosas ficaram incomodadas com isso. E os discípulos de Jesus foram ameaçados para parar. Mas este verso 21 começa a dizer que, apesar de ameaçados,
Apesar de não havia ameaça que os pudesse fazer parar. E aquelas autoridades religiosas, elas tinham consciência disso. Que aquelas pessoas não eram, estes discípulos não eram profissionais da religião. Estas pessoas não seguiam Jesus por causa simplesmente dos milagres ou das bênçãos. Seguiam Jesus por convicção, pelo Senhor das suas vidas que Jesus tinha tornado. E no versículo 22, o homem que fora curado por meio daquele sinal tinha mais de 40 anos. Eles tinham medo, eles ameaçaram-nos para não falar mais de Jesus, mas o povo estava focado. A lembrança do povo estava focada naquilo que tinha acabado de acontecer. Um homem com mais de 40 anos que tinha sido curado. E toda a gente percebeu, porque ele era conhecido, porque as pessoas sabiam quem ele era, sabiam do seu sofrimento, sabiam das suas limitações, mas um homem que deixou de ter limitações por causa da intervenção do poder de Deus, e esta é a obra que Deus quer fazer. Aquele homem que estava limitado, ele perdeu as limitações e ele ganhou mobilidade para entrar no templo, andando, que era coisa que ele antes não fazia, saltando, que lhe era impossível antes, e louvando a Deus, que era alguma coisa que ele verdadeiramente tinha razão para fazer. Você e eu continuamos a ter tantas razões para louvar a Deus, para continuar a andar para Deus, para continuar a saltar em louvor, em gratidão, em alegria por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, vibrar com a salvação que Ele nos deu, viver este primeiro amor na sua intensidade, de viver a salvação que Jesus nos deu. Que coisa fantástica. O versículo 23 diz, logo que se viram em liberdade, Pedro e João, sabe onde é que eles foram? Procuraram a comunhão dos irmãos. Logo que eles puderam ser desconfinados, logo que eles foram libertos, logo que eles tiveram a oportunidade, o que é que eles procuraram? Estar na comunhão, estar com a igreja onde eles podiam estar, naquele local mais próximo, estar com crentes. E isto é fantástico. Eu sei que vivemos um tempo em que nem todos podem estar na casa de Deus, nem todos podem ainda sair das suas casas com toda a tranquilidade para estarmos reunidos, e aqueles que estamos temos que tomar uma série de medidas de precaução, mas, sabe, o que estava no coração deles, a paixão, o desejo, assim que a oportunidade surgisse, e ela surgiu a seu tempo, talvez para alguns ainda não surgiu, para eles não surgiu logo, mas quando surgiu, eles não foram para casa. Eles não disseram, viemos da prisão, vamos descansar, vamos dormir uma sesta, ou vamos uns dias de férias, porque viemos de um sítio horrível. Não, primeira coisa, desejo de comunhão, desejo de cultuar, desejo de estar com aqueles que tinham a mesma fé, que tinham a mesma visão, desejo de partilhar com eles, desejo de edificar a fé deles. E isto é algo tremendo, isto é viver a obra de Deus. Percebe? Quando o nosso tema é a obra de Deus, é isto que estamos a falar. Versículo 23 diz ainda que Pedro e João, quando foram soltos, eles foram ter com os outros discípulos e contaram-lhes o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Verso 24 diz que então todos os crentes, fantástico, que bonito, que tremendo, então todos os crentes unidos, não apenas todos os crentes reunidos, mas todos os crentes unidos, aleluia. E é este o desafio que eu queria fazer ao prezado irmão, familiar que nos assiste, aos meus amigos. Nós precisamos estar unidos para fazer a obra de Deus, unidos se queremos ver os milagres de Deus, unidos para que pessoas à nossa volta incontestavelmente possam lembrar os milagres que Deus faz e possam conhecê-los, e nós tenhamos ousadia para anunciá-los. Precisamos estar unidos. Não apenas nos reunirmos, o que é fantástico. Talvez a maioria daqueles que estão a assistir a esta gravação é porque não puderam estar reunidos por algumas razões. Outros que puderam estar reunidos, mas que ainda assim estão a rever e a assistir também a esta transmissão. Porque amamos ouvir a palavra de Deus, porque amamos ouvir mais um culto. Isto para nós é uma bênção tremenda. A obra de Deus, amamos a obra de Deus, amamos o Deus da obra, amamos lembrar como a obra de Deus avança e caminha. Mas deixe-me dizer, meu irmão, apesar de jovem, todos aqueles que fazem parte, e principalmente para estes que fazemos parte
desta comunidade, a Assembleia de Deus de Algés, eu gostava de animar-vos, gostava de desafiar-nos, a mais do que nunca, e a partir deste momento, nesta nova etapa, porque o que passou já vai lá, mas esta é uma nova oportunidade e uma nova etapa. Queria animar-vos a estarmos unidos com os servos de Deus que o Senhor tem trazido até ao nosso meio, para podermos juntos cooperar para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus seja conhecida. E Deus é um Deus que está a agir, é um Deus que está a operar, é um Deus que está a trabalhar para o bem daqueles que o amam, diz a Escritura. Diz o texto no versículo seguinte, que eles, quando estão todos reunidos e quando Pedro e João lhes contam as ameaças que tinham sofrido, diz-nos este texto que eles todos, unidos, fizeram uma oração. Nós podemos fazer muitas coisas quando estamos reunidos e unidos, mas agora era um propósito de reunião, de união e de intercessão. De orar a Deus, de clamar a Deus, de rogar a Deus por vitória. E há momentos na nossa vida que nós estamos a fazer tudo o resto certo. Estamos reunidos, estamos unidos, estamos focados no mesmo propósito, mas precisamos de uma intervenção poderosa de Deus, precisamos de um milagre, precisamos que Deus tome conta de alguma situação, precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. E por isso nós precisamos juntos interceder e juntos orar. E vamos fazê-lo pela obra de Deus nesta área de Algés, pela obra de Deus em Portugal, para que Deus possa trazer um avivamento à sua obra. E esse avivamento não começa necessariamente numa igreja, no seu todo. Começa numa vida, começa com alguns crentes. Crentes avivados vão gerar igrejas avivadas, movimentos avivados. E nós queremos ser pessoas que Deus começa a avivar para este tempo, vivermos vidas apaixonadas, avivadas pela obra de Deus. Amém. Pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus, pela graça de Deus que temos para comunicar às pessoas, por fazer a obra e o serviço que Deus nos tem chamado para nós fazermos. E sabe o que eles oraram? Eles disseram: ó soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, falaste há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio do nosso antepassado, o rei Davi, teu servo, dizendo: porque se revoltam os povos e porque elaboram eles planos vãos. Os reis da terra reúnem-se com os líderes para conspirarem contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que verdadeiramente aconteceu, pois o rei Herodes e Pôncio Pilatos e as nações, além do povo de Israel, reuniram-se nesta cidade, eles estavam a referir-se à cidade de Jerusalém, contra Jesus, o teu santo servo que ungiste. Eles estavam a ser perseguidos e ameaçados, mas eles estão a orar a Deus e estão a recordar-se de que Jesus também foi perseguido. Jesus também foi ameaçado. E, aliás, ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. Morte que ele precisava realizar para nos ganhar esta maravilhosa salvação. Morte que ele realizou para que nós pudéssemos ter vida. Éramos nós que merecíamos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não apenas a vida aqui, uma vida com abundância aqui, uma vida abençoada aqui, e desejamos isso. Mas no fim disto tudo, a vida eterna por Cristo Jesus. Não é possível por outro, porque não há outro caminho para alcançar a vida eterna, mas por Jesus. Então, eles estão a orar e eles estão a lembrar tudo isto. E no verso 28 eles dizem que aquelas pessoas não fizeram mais do que aquilo que no teu poder e vontade determinaste que fizessem. Eles tinham consciência da soberania de Deus. Eles tinham consciência que nada escapava ao controle de Deus. Por isso, meu irmão, meu amigo, nesta manhã, deixe-me dizer-te, a tua vida, Deus sabe tudo o que acontece. Não há nada que lhe passe despercebido, não há nada que o surpreenda. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece. Talvez há coisas que ninguém sabe na tua vida, há coisas que ninguém conhece, talvez tens chorado em lugares que ninguém viu. Deus viu, Deus sabe, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua busca por respostas, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu clamor, Deus conhece, seja
qual for a situação que exista na tua vida e que haja um clamor no teu coração, Deus sabe, Deus conhece e deixa-me dizer-te, Deus pode ajudar-te, Deus pode dar-te livramento, Deus pode dar-te paz, Deus pode levantar-te e fazer da tua vida uma vida que na sua obra é uma vida abençoada, é uma vida que é um instrumento, é uma vida que é um vaso para louvor do seu nome e para a bênção de outros que estão à volta. Não termina aqui ainda o texto. O texto ainda diz, versículo 29 deste capítulo. Agora, depois de tudo o que eles fizeram, eles não apenas fazem uma oração lembrando o que Deus fez no passado, mas deixa-me dizer-te, é verdade que Deus fez no passado e quando oramos é bom lembrarmos o que Deus fez no passado e louvarmos a Deus por isso. Mas, aleluia, eles sabiam e tu também precisas saber e eu preciso lembrar que Deus não apenas fez no passado, Deus faz hoje. Ainda hoje Deus quer fazer, ainda hoje Deus quer operar, ainda hoje Deus quer usar, ainda hoje a obra de Deus é de Deus. E nós queremos ser homens e mulheres de Deus, discípulos comprometidos, igreja militante, para que Deus possa usar-nos e a nossa vida possa redundar para a glória e para louvor deste supremo e maravilhoso, glorioso nome, que é o nome do nosso Jesus. Aleluia. Agora, Senhor, escuta as suas ameaças. Escuta as suas ameaças. Lembra-te das suas ameaças. Mas eles não ficaram por aí, nem a lamentar-se. Eles vão fazer um pedido objetivo, concreto. Concede aos teus servos ousadia na pregação. Proibidos de pregar, agora estão a orar e estão a dizer, Senhor, tu mandaste-nos fazer uma coisa, alguém nos proibiu de fazê-la, nós queremos continuar a fazer o que tu nos mandaste, mas precisamos que tu cuides de quem nos proibiu de fazer aquilo que tu nos mandaste fazer. Nós escolhemos obedecer-te a ti e nós vamos obedecer-te, mesmo que tenhamos que sofrer por isso. Estamos dispostos a sofrer pela obra de Deus. É o que eles estão a dizer. É aquilo que eu preciso estar disposto a sofrer por uma causa que eu acredito. Todas as pessoas pagam um preço e todas as pessoas sofrem por alguma coisa que acreditam. Pode ser um partido político, pode ser um clube, pode ser uma ideologia, mas sofrer pela causa do Evangelho é aquilo que realmente, é o preço que realmente vale a pena ser pago. Deixe-me dizer-lhe, acima de qualquer outro preço. E eles estavam prontos, eles estavam dispostos. E eles fazem mais um pedido ao Senhor. Não apenas pedem, concede aos teus servos ousadia na pregação, mas no verso 30, eles pedem, Senhor, não apenas queremos pregar, mas estenda a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Aleluia! Eles sabiam que no nome de Jesus, e eles estavam a orar ao Pai, pedindo que no nome de Jesus, o Pai pudesse estender a sua mão e enquanto eles pregavam, Deus pudesse fazer curas, realizar sinais e maravilhas para a glória deste nome maravilhoso. Verso 31. Depois desta oração, há um tempo que é o tempo da oração, mas depois há um tempo que é o tempo da ação. Entregamos a Deus e confiamos que Deus ouviu. Confiamos não apenas que Deus sabe e que Deus ouve, mas nós confiamos que Deus vai agir, que Deus vai operar. Não estamos apenas a falar para o ar ou não estamos apenas num monólogo. Nós falamos com Deus. E este é um diálogo maravilhoso. E percebemos que Deus fala ao nosso coração e confirma coisas que nós falamos com Ele. Depois da oração, o edifício em que se encontravam reunidos estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que é que diz? Que depois de cheios do Espírito Santo eles fizeram aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. A obra de Deus precisa de crentes. A obra de Deus precisa de discípulos. A obra de Deus precisa de jovens, precisa de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ficarmos mais cheios, para sermos mais abençoados, mais engordados espiritualmente falando, muito mais do que isso. Deus deseja encher-nos com o seu Espírito
para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos ser proclamadores, para que nós possamos pregar, anunciar a sua palavra. Então diz que todos foram cheios do Espírito Santo, pregando corajosamente a palavra de Deus. Quando você anunciar a palavra de Deus, quando você falar sobre Jesus, você não tem razão para ter medo. Você tem razão para ser corajoso. Porque corajosamente nós queremos anunciar o que Deus tem feito na nossa vida. Não é uma história que ouvimos contar, é uma transformação que experimentamos na nossa vida. É uma mudança radical, é uma libertação que Jesus operou em nossos corações. E todos os crentes, não apenas alguns, todos os crentes tinham um só coração e um só espírito. E ninguém considerava seu o que lhe pertencia, mas repartiam os haveres uns com os outros. A generosidade é alguma coisa de quem é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo faz-nos sermos proclamadores, mas também nos torna pessoas generosas, sabendo que aquilo que temos é o Senhor que nos dá. E se o Senhor tirar a sua bênção sobre nós, podemos perder tudo de um momento para o outro. Por isso queremos ser generosos e queremos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos tem dado e aquilo que Deus nos tem concedido. Os apóstolos davam testemunhos poderosos. Os crentes testemunhavam, no geral, estavam unidos, reunidos, estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de amor pela obra de Deus. Mas diz que também os apóstolos, também a liderança, testemunhavam coisas poderosas, pregavam mensagens ungidas, agiam e animavam de uma forma fantástica, poderosíssima. Porquê? Porque eles lembravam a ressurreição de Jesus. Eles davam testemunhos poderosos acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Havia sob a bênção de Deus uma atitude de grande estima da parte de todos para com eles. Para que pessoas nos possam estimar, para que pessoas nos possam ter em conta, para que pessoas nos possam ter em consideração, para que possam ter uma atitude de reconhecimento e de estima para connosco. Eles precisam de ver que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E nós queremos ser pessoas que a bênção de Deus está na nossa vida, para que pessoas, amigos, familiares nossos, pessoas que amamos e que estimamos tanto, possam perceber que aquilo que somos e a alegria que temos é por causa da bênção de Deus. É por causa da presença de Deus na nossa vida. Os cristãos devem servir juntos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Fazer a obra de Deus sozinho é uma impossibilidade. Nós precisamos dos nossos irmãos, precisamos de estar ao lado de alguém e de ter alguém ao nosso lado para que a obra de Deus ela possa avançar. E as celebrações das igrejas devem ser ocasiões para adorar a Deus, mas também para nos edificarmos uns aos outros. A Bíblia desafia-nos a fazermos isso. Estes homens, eles testemunhavam uns para os outros, eles edificavam-se uns aos outros, eles queriam estar uns com os outros. E isso era fantástico. Nós podemos ver claramente a natureza espiritual das atividades da igreja e das atividades destes crentes. Diz que eles oravam juntos. É importante orarmos individualmente, mas também é importante orarmos quando estamos juntos. E é tão maravilhoso fazê-lo. Amém? Muitos, mesmo em casa a assistir a esta transmissão, concordam comigo porque sabem que efetivamente esta é uma realidade. Eles também pregavam o Evangelho. Eles queriam continuar a anunciar quem era Jesus, a anunciar o que Jesus tinha feito, porque para eles Jesus era a razão da vida deles. Eles não queriam anunciar uma nova religião. Eles não queriam simplesmente estar contra alguém. Não. Eles estavam a favor da verdade, eles estavam a favor da salvação, eles estavam a favor da obra de Deus, eles estavam a favor de continuar o ministério que Jesus lhes tinha dado para eles realizarem. E sabem, eles também reuniam-se para participar da ceia do Senhor. Eles encontravam-se e juntos, presencialmente, eles celebravam esta comunhão que podiam ter uns com os outros. Os cristãos primitivos, a Bíblia diz, aqui em Atos e não apenas, que eles louvavam a Deus e que eles edificavam-se uns aos outros com salmos,
com hinos e com cânticos espirituais, nomeadamente em Efésios e em Colossenses. Este texto surge e diz-nos e declara-nos estas verdades tremendas. E de acordo com a instrução e o ensino e o exemplo que nós podemos ver nos apóstolos, nós podemos perceber que, como cristãos, como igreja, nós devemos aproveitar as assembleias de igreja para servir a Deus, para servir a igreja e para servir os outros. Uma coisa tão interessante que eles também faziam no primeiro dia da semana é que eles aproveitavam aquele momento para dar as suas ofertas, para dar as suas contribuições, para sustento da obra, para que pudessem ser adquiridas coisas, certamente pagas coisas, para que a obra pudesse ser administrada e se pudesse expandir e pudesse haver condições para que o Evangelho pudesse chegar ainda mais longe. Eu não sei se para pagar algumas viagens, enquanto eles iam a determinados lugares evangelizar. Eu não sei se para suportar algumas viagens missionárias de curta duração, quando eles iam a alguns lugares, ou inclusivamente para ajudar nas refeições ou na deslocação em algum destes lugares. Mas eles investiam aquelas ofertas que eram recolhidas e administradas pela liderança da igreja. Eles investiam isso com o grande objetivo. Não apenas terem uma casa mais confortável, mas deles poderem chegar com o Evangelho de Jesus, com o conhecimento da obra de Deus, do que Deus tinha feito, do que Deus queria fazer a mais lugares e a outras regiões onde o Evangelho ainda não tinha chegado. E sabe, Paulo, ele tinha ensinado já as igrejas da província romana da Galácia a serem igrejas generosas, a serem igrejas que, sabendo que outros estavam em necessidade, poderem socorrer, poderem contribuir, poderem ajudar. E ele faz o mesmo aqui com a igreja de Corinto. E inclusivamente, em 1 Coríntios 16, o verso 1 e o verso 2, neste capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo vai-lhes dizer: olha, como eu já ensinei as igrejas da Galácia, façam vocês também. E no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte aquilo que puder, segundo as suas possibilidades, segundo aquilo que tem. Sabe, Deus não vai abençoar mais porque você dá mais. Se Deus me tem abençoado com mais, naturalmente que eu posso dar mais. Mas eu devo dar segundo a capacidade, segundo aquilo que eu tenho, segundo a possibilidade. E não dou para comprar as bênçãos de Deus. Quando eu contribuo para a obra de Deus, eu faço voluntariamente. E é assim que tem que ser. E a Bíblia diz que Deus ama. É bom ser amado por Deus. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não com tristeza ou por constrangimento. Isso não tem valor. Mas tem valor se você o fizer com alegria. Se você o fizer grato, como um gesto de gratidão por aquilo que Deus já fez na sua vida. Não para comprar, mas para agradecer o que Deus já fez. Porque as bênçãos de Deus, elas são gratuitas. São uma dádiva, são um dom de Deus. A salvação, ela é um dom de Deus também. Louvado seja Deus. Sabe, até ali, e quero que possamos concluir com brevidade. Até ali, o grande foco da igreja, podíamos dizer que era o foco primário e principal da vida de uma igreja evangélica, é a obra espiritual da igreja. Mas em Atos capítulo 6, eles têm um novo desafio. Muitas pessoas foram perseguidas, muitos homens, nomeadamente, foram mortos. E havia na igreja de Jerusalém muitas mulheres viúvas. E a igreja teve que perceber um novo desafio que novos tempos e novas circunstâncias lhe trouxeram. E a igreja, ela foi capaz de reajustar-se, diria até reinventar-se em algumas formas e maneiras, alguns procedimentos, para que de uma forma eficaz, para que de uma maneira que fosse concreta, pudessem ajudar aquelas pessoas. É importante não apenas ter a intenção, é importante não apenas ter o desejo, é importante não apenas dizer, bom, nós até temos alguma reserva de dinheiro para poder ajudar nesta ou noutra área, mas é importante, efetivamente, nós podermos montar uma estrutura que funcione e que possa chegar até estas pessoas e possa ser efetiva na ajuda a dar a estas pessoas. E a igreja primitiva, ela conseguiu isso. É verdade que já haviam apóstolos, é verdade que a igreja já tinha liderança, mas a igreja percebeu que necessitava do trabalho de mais pessoas. Pessoas que fossem espirituais, pessoas que tivessem bom testemunho, pessoas que fossem cheias de sabedoria, pessoas que fossem cheias do Espírito Santo, para poderem ajudar naquela área, até diria naquele novo departamento, naquela área
de beneficência e de ação social, se podemos assim chamar-lhe. E esta foi uma área que a igreja precisou dar atenção naquele momento. Há tempos novos pelos quais cada igreja passa, há etapas distintas, mas como igreja precisamos estar atentos a quais são as necessidades para que juntos possamos fazer a obra de Deus e levar por diante a obra de Deus, para que Deus possa dar visão para as lideranças sobre as necessidades e que a igreja do Senhor Jesus possa, neste tempo final, fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, que é podermos alcançar vidas, podermos testemunhar a vidas, podermos ver os milagres, os prodígios, as maravilhas, podermos ver a obra de Deus ser anunciada e vidas poderem ser transformadas pelo poder de Deus. Pessoas serem libertas das drogas, pessoas serem libertas da possessão demoníaca, pessoas serem libertas de vícios como o álcool, o jogo, outros, e libertas por Jesus. Para viverem uma nova vida, com um novo significado, com um sentido novo, com um objetivo novo. E as famílias serão famílias mais abençoadas. A obra de Deus é abençoada? É. Mas individualmente as pessoas são abençoadas? Também são. Porque na medida em que nós somos abençoadores, na medida em que nós somos agentes, instrumentos que Deus usa, Deus faz com que a sua obra seja conhecida através de nós, mas também vidas são transformadas, abençoadas e aqueles que são instrumentos. É fantástico podermos sê-lo para bênção da vida de outras pessoas. Então fomos chamados a proclamar este Evangelho e queremos fazê-lo. E queremos orar nesta manhã para que Deus nos ajude a fazê-lo com efetividade. E, meus queridos irmãos, meus prezados amigos, quero dizer-vos mais uma vez que esta é uma etapa nova e especial para a vida desta igreja e em outras igrejas também, possivelmente, podem haver etapas especiais, mas na nossa realidade, na nossa conjuntura, estamos gratos a Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui e queremos honrar todos aqueles que ao longo dos anos têm trabalhado, têm servido. Estou a lembrar-me dos líderes, dos pastores adjuntos, do ministério da igreja, de líderes de departamentos, de irmãos que serviram em tantas áreas e têm dedicado a sua vida para que a obra de Deus chegasse até o dia de hoje. Bem-ajam, Deus abençoe cada um destes irmãos. Sei que alguns destes irmãos já estão na presença do Senhor. Sabe? Já descansam dos seus trabalhos, mas a lembrança, a memória, o trabalho que fizeram para Deus ainda está na nossa mente, ainda está na nossa lembrança. Recordamos com alegria a dedicação de tantos irmãos que já estão na presença do Senhor. Mas como eu gosto de dizer, não apenas há heróis mortos, mas há heróis vivos. Há homens e mulheres de Deus que não apenas fizeram, mas ainda hoje nós podemos tê-los connosco e lembrar o que fizeram. Talvez já não tenha a mesma força, talvez já não tenha a mesma energia, mas tem a mesma paixão pela obra de Deus. E é isso que é fantástico. E passando esta paixão para outras gerações, vamos vendo Deus continuar a levantar pessoas. E neste momento estamos numa etapa nova. E estamos gratos a Deus por todos aqueles que até aqui Deus tem usado. Mas oramos para que nesta nova etapa Deus possa usar ainda de uma forma mais poderosa, ainda de uma forma mais efetiva. Louvo a Deus pelo privilégio de poder ajudar e participar neste tempo de transição pastoral. E estou grato por aquilo que Deus fez, grato por este tempo, mas estou tão entusiasmado e orando para que o tempo que vem a partir daqui possa ser um tempo tão especial. Possa ser um tempo que todos nós vamos ter razões para lembrar, razões para recordar, e isso acontecerá se cada um de nós estiver disposto a participar, cada um de nós estiver disposto a fazer o seu melhor. Não estou a convocar comentadores, estou a convocar trabalhadores, estou a convocar irmãos para que eu e vós juntos com aquele que Deus tem trazido para liderar a obra de Deus neste lugar, a partir deste momento, possamos estar disponíveis para que o Senhor use a sua igreja neste lugar, não apenas por causa do nome que temos ali à porta, mas por causa do nome que temos no nosso coração, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador, por causa do nome que é sobre todo o nome de Jesus. E o nosso compromisso
é com Jesus. E se o nosso compromisso é com Jesus, será também com a sua igreja, será também com a sua obra. E a obra de Deus irá avante e a obra de Deus será abençoada. E você e eu seremos também abençoados na medida em que estivermos disponíveis a que Deus use cada um de nós para seu louvor e sua glória. Gostaria de orar convosco ao Senhor. Vamos orar por nós, vamos orar por esta nova família que Deus tem trazido até nós e vamos orar ao Senhor para que mesmo nestes tempos do fim que estamos a viver, acreditamos nisso, segundo a palavra de Deus, mas que este tempo que ainda temos, considerando-nos os trabalhadores da hora 1/10, da última hora, como diz Mateus capítulo 20, possamos fazer aquilo que Deus espera e aquilo que ainda há para ser feito, que Deus possa contar conosco e com as nossas vidas. Olhe, aqueles que estão a escutar-me, que desejarem ficar de pé para orar, ou mesmo se você está numa posição sentado e quiser fazê-lo assim, mais importante, eu costumo dizer que a posição do corpo é a postura e é a atitude do nosso coração. Mas ou em pé, como eu estou, ou sentado, como tem estado neste momento, mas sinta-se à vontade para podermos juntos concluir orando a Deus e pedindo a Deus que Deus possa levar a nossa vida muito mais além do que nós podemos imaginar. Deixe que Deus use a sua vida. Já cantámos nesta manhã, temos cantado em tantas outras ocasiões, cânticos que têm uma mensagem desafiadora, uma mensagem de entrega, uma mensagem de disponibilidade, uma mensagem de que acreditamos naquilo que Deus quer fazer. E Deus quer, mas não apenas usando os outros, Deus quer usando também a sua vida, a minha vida. Grande pergunta. Você está disponível? Você quer orar comigo nesta manhã e dizer: Senhor, eu estou disponível. Senhor, conta comigo. Senhor, eu quero ser uma destas pessoas a somar com a liderança desta igreja, a somar aos desafios que houver. Eu quero estar lá. Eu quero ir um passo além de mim mesmo, um passo além do meu conforto, para ajudar a que a obra de Deus possa avançar. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos fazer isto mesmo. Orar a Deus, entregar a nossa vida nas suas mãos e pedir que Deus possa fazer coisas grandes. Senhor, eu te louvo, dou-te graças, porque apesar de sermos tão pequenos, tão insignificantes, nada somos em nós mesmos, Senhor. Esta é a verdade. Mas muito obrigado por aquilo que tu fizeste na nossa vida. Muito obrigado porque de trapos de imundícia que era a nossa vida e a vivência de muitos de nós, vivendo atolados na lama do pecado e dos vícios e tantas situações que nos amarravam e prendiam, mas tu, Jesus, nos libertaste e nos deste uma nova vida e nós estamos tão gratos e entusiasmados para partilhar isso com outras pessoas à nossa volta. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos dizer mais uma vez, e não apenas porque já o fizemos antes ou porque é mais uma, mas porque queremos reentregar a nossa vida nas tuas mãos. E queremos dizer mais uma vez: Senhor, eis-me aqui, ao teu dispor, disponível para ti, disponível para ser usado por ti. E, Senhor, se tu me chamas para fazer algo e pões no meu coração um sentimento para fazer alguma coisa pela tua obra ou na tua obra, ou na igreja local, ou dedicar a minha vida totalmente a alguma área social, espiritual, humanitária, ministerial, Senhor, seja qual for a chamada ou o desafio que tu pões no meu coração, Senhor, se o tu tens posto, que cada um possa entendê-lo e dizer sim. Sim à tua palavra, sim ao teu desafio, sim à tua voz. Sim, Deus. Nesta manhã queremos dizer sim, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, e usa-nos. É a nossa oração. Pedimos que tomes o teu servo nas tuas mãos, pastor Samuel Martins, a sua família, e que tu os possas usar no nosso meio de uma forma muito grande, Senhor, para a tua glória. Obrigado por todas as capacidades, dons com que tens dotado esta família, os teus servos, pastor Samuel, irmã Sílvia, somos gratos pelas suas vidas, tudo aquilo que tu já tens feito com eles, a maneira como os tens usado. E, Senhor, somos gratos, nomeadamente, nesta última etapa da sua vida, do seu ministério, estes anos na Assembleia de Deus em Paris. Muito obrigado, porque por sua instrumentalidade,
abençoaste aquela igreja, aqueles irmãos, Senhor, mas oramos para que esta seja uma etapa nova, em que tu ainda de uma forma mais poderosa vais usar os teus servos para tantas vidas serem alcançadas e abençoadas e a obra de Deus continuar a ser edificada. Sabemos que ninguém pode fazer a tua obra sozinho. Por isso, Senhor, queremos estar ao seu lado e queremos cooperar e queremos juntos servir-te. Muito obrigado nesta manhã. Usa a tua igreja, abençoa a tua igreja neste lugar e que o teu nome, através de nós, em nós, seja glorificado. Receba a glória que tu mereces, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, Deus vos abençoe e estamos gratos. Esteja disponível para fazer a obra de Deus, para ser parte desta obra que Deus está a fazer no mundo. Bem-haja e que a graça e a paz, a bênção do Senhor esteja consigo. Aleluia.